Bom, então começou a gravar, tá? Agora eu vou para os slides. Vocês estão vendo os slides? Fale no áudio para mim, por favor. Sim, né? Tá. Sim. Tá, vou colocar em tela cheia, só preciso de uma confirmação final no áudio. Ó, coloquei na tela cheia. Estão vendo bem? Tá aparecendo, sim. Tá, então eu vou começar. Então, se vocês tiverem dúvida, podem me interromper pelo áudio e perguntar durante a apresentação dos slides, tá? Fiquem à vontade. Bom, então esse treinamento, esse mini curso, né, é sobre recursos e fontes de pesquisa, de informação, mas na área de educação e ciências humanas, né, para o curso de licenciatura em educação especial, oferecido pelos bibliotecários do departamento de referência com o departamento de atendimento aqui da BCO, que é da Biblioteca Comunitária da UFSCar. Bom, então a gente vai falar um pouquinho sobre levantamento bibliográfico ou revisão de literatura, que é o quê? Você levantar, pesquisar todas as publicações sobre um determinado assunto que você está pesquisando, para saber qual que é o estado da arte, né? Tudo que foi pesquisado até agora, que foi desenvolvido até aquele momento, para você continuar a partir daquele ponto e não reinventar a roda, né? E não publicar algo que já foi muito falado, né? Já foi muito publicado, que não vai estar acrescentando passos à frente para o progresso da ciência, tá? Mas onde você vai pesquisar, como, de que forma? Bom, primeira coisa, a gente tem que ter em mente alguns critérios, tá, de confiabilidade da informação científica. Então, nós temos que ter muito bom senso no uso dos sites, das fontes de informação, dos recursos de informação, verificar sempre a procedência, tomar muito cuidado com as fake news nos últimos tempos, sempre estar checando se essas notícias são falsas, são verdadeiras. Para isso existem sites, né, de checagem. A atualidade dessa informação, principalmente dependendo da área, aquela informação, aquele dado já não tem mais importância dependendo da área, tá? Quem que são os autores, os responsáveis intelectuais, ou pessoa física ou institucional, por aquele conteúdo, por aquele texto, por aquela publicação, tá? Os autores, checar sempre no caso de brasileiros, o currículo Lattes deles, no caso de estrangeiros, o ORC, o ResearchGate, né, que é aquela rede social, pesquisadores também. O ORCID é semelhante ao nosso currículo Lattes, só que ele é internacional, tá? E ele foi criado para dar um número de ID, um número de identificação único para cada pesquisador, para resolver principalmente questões de nomes homônimos, né? Pessoas de países diferentes que têm um nome idêntico, aí cada uma vai ter um número próprio para evitar confusão. Principalmente quando abrevia prenome, gera mais confusão ainda, principalmente aqui no Brasil. Aí tem sobrenomes muito comuns, e aí lá nas referências, por exemplo, o pessoal abrevia nas citações das referências o prenome, isso gera muita confusão, tá? A vinculação institucional dessa publicação, né? Se teve parceria com instituições governamentais, ou renomadas, associações científicas, agências financiadoras, e se é um conteúdo revisado por pares, tá? A revisão por pares, o peer review, é o principal critério de inclusão de um artigo num periódico científico, né? Que é quando aquele corpo editorial da revista vai avaliar se o seu artigo entra ou não, tá? Para ser publicado. O fator de impacto, que é o FI, que é um médico criado para ranquear as revistas dentro da base de dados da Web of Science, então está restrito a ela, embora ele se tornou uma referência, porque ela é uma base de referência no mundo, tá? E o Qualis Periódicos da CAPES, que está passando por mudança, que é um outro índice bibliométrico brasileiro, nacional, né?
Lembrando que os índices bibliométricos, os cientométricos, eles servem para, de alguma forma, assim, quantificar, avaliar, pontuar a informação científica, só que são critérios quantitativos, não são tanto da qualidade abstrata. Por exemplo, assim, o impacto social daquele artigo, daquela pesquisa, não é nesse sentido. Geralmente são índices matemáticos. Tá? Bom, onde buscar as informações? Então, nós vamos buscar as informações basicamente nos recursos e nas fontes de pesquisa das bibliotecas, oferecidos pelas bibliotecas, pelos bibliotecários. Então, aqui no caso, tem algumas imagens do que a gente tem à disposição para a comunidade UFSCar, né? Na parte de acervo físico, né, o que é local, o que é impresso. Então, a gente tem, né, a nossa biblioteca, a BCO, né, que é uma biblioteca comunitária e não apenas universitária e especializada. Na verdade, ela é tudo isso junto, né? Mas ela é comunitária porque ela atende o pessoal da região que mora aqui, que não é aluno, tá? Então, a gente tem o nosso catálogo online, o Pérgamo, que é esse site que vocês consultam no terminal e que dá para consultar pelo nosso site também, de qualquer lugar do mundo, para saber o que a gente tem aqui. Basicamente, ele vai espelhar o que a gente tem no acervo físico impresso. Tá? A gente tem o serviço de Comute, de computação bibliográfica, e o serviço de empréstimo de bibliotecas, que eu vou estar falando depois de cada um deles. Tá? Bom, e digital. Depois eu vou estar comentando cada um desses, né, do digital, mas só por alto, assim. A gente tem a biblioteca virtual da Pearson, que são e-books, uma base de dados de e-books assinada. Temos e-books assinados dentro do portal de periódicos da CAPES. Temos o nosso repositório institucional da UFSCar, o RI, e as normas da BNT, que é uma base assinada também, que está acoplada no nosso catálogo online Pérgamo. Em cada um desses itens eu vou estar falando depois, tá? Principalmente no portal de periódicos da CAPES, que a gente vai, né, entrar no final e tal. Bom, a gente tem um grupo de trabalho lá no CIB, que é no Sistema Integrado de Bibliotecas, que é um departamento de coordenação das bibliotecas de todos os campos da UFSCar, né? Então, tem esse grupo lá, o Capacite, que faz manuais, videoaulas, tutoriais de como acessar as novas fontes de informação online. Então, vocês podem consultar esses manuais em PDF, no site da BCO, no site do CIB, tá? E também nos 2 canais do YouTube, da BCO e do CIB, tá? Então, falando de cada uma daquelas fontes que eu mostrei ali por alto antes, tá? Então, a gente tem aqui no site da biblioteca o espelho de todos os produtos e serviços de informação que a gente oferece para vocês. Então, vocês vão pulsar aqui e vão achar, né, a explicação, a descrição, né, a nossa equipe, as perguntas mais frequentes, né, as bases de dados que a gente assina, né, as coleções de e-books, vai estar tudo aqui, as notícias, né, campo de eventos, quando que a biblioteca fecha, quando que abre, empréstimo de férias, vai estar tudo aqui. E é importante vocês saberem que os manuais também de acesso às coleções online vão estar aqui também, tá? A gente pode entrar no final em algumas partes aqui do site, mas basicamente tudo que vocês precisarem dos recursos da biblioteca, dos serviços de informação da biblioteca vão estar aqui. Bom, esse é o nosso catálogo online Pérgamo, tá? Que espelha basicamente o nosso acervo físico local. Da parte de coleções online, de publicações digitais, uma parte, ele mostra alguma coisa. Por exemplo, a base de dados de normas técnicas da ABNT, vocês conseguem visualizar o PDF das normas da ABNT por aqui, tá? E aí, assim, a ABNT, a gente tem um outro treinamento em grupo que é só sobre a ABNT, só sobre a parte de como fazer citações, referências, formatação do trabalho acadêmico, é um treinamento à parte, tá? Então, eu vou falar um pouco por alto, mas, assim, a biblioteca assina com verba própria, tá? Uma base de dados de normas técnicas da ABNT, que é essa tarde de web, que ela foi integrada no nosso catálogo online Pérgamo, por isso
e vocês vão pesquisar as normas lá, e na última aba vai aparecer lá, Target do Web, vocês conseguem acessar os PDFs das normas técnicas da BNT, entrando com a senha, porque é só quem é aluno comunidade UFSCar que tem acesso, tá? Tem um tutorial de como fazer isso, que está no site da BCO e está nos canais de YouTube também, da BCO e do CIB, tá? A gente tem o site do CIB, que eu não sei se vocês conhecem, que é o Sistema Integrado de Bibliotecas, que é um departamento que fica aqui em São Carlos e que coordena, é um departamento de coordenação de todas as bibliotecas, é onde são produzidos os manuais, os tutoriais, videoaulas para acessar essas coleções online, tá? Então, ali está falando todas as bibliotecas que a gente tem, né? A de Araras, Lagoa do Sino, Sorocaba e a nossa comunitária de São Carlos. E tem alguns manuais aqui também, além de falar dos serviços de todas as bibliotecas, todas as unidades, tá? Agora, outro serviço interessante que talvez vocês precisem, principalmente por ser a área mais de humanas, né? É o empréstimo de livros. Então, a gente consegue emprestar livros de outras bibliotecas do Brasil, que eles vêm por SEDEX, por correio, que é o serviço de EB, empréstimo de bibliotecas. Nós temos convênio com várias bibliotecas no Brasil, tá? Então, é bem interessante, porque a gente consegue emprestar, né, de bibliotecas próximas, às vezes até aqui da cidade mesmo, da USP, ou, por exemplo, lá da Unesp de Araraquara, ou de Campinas, da Unicamp. Aí a gente tem uma lista de bibliotecas conveniadas, né? Esse serviço também é aqui no departamento de referência, né? E aí vocês conseguem emprestar de cada livros com livro. Então, dá para emprestar livros técnicos, livros de literatura, livros que a gente não tenha fisicamente aqui, tá? Porque pelas leis de direitos autorais não pode fazer cópia do livro todo, né? Mas a gente tem esse serviço de empréstimo, tá? E dá para emprestar também entre as bibliotecas da UFSCar, que vocês conseguem solicitar por dentro do próprio Pérgamo vocês mesmos, tá? Bom, a gente tem o serviço de Comute, conhecido como Comute, né? É o serviço de comutação bibliográfica, esse serviço é comigo também, esse e-mail, tá? Esse serviço é para a gente conseguir cópias de artigos científicos que a gente não tem acesso, tá? Então, vocês vão pesquisar um artigo lá no Google, lá no portal de periódicos da CAPES, se vocês precisam daquele artigo, não conseguem o texto completo, então vocês me mandam os dados desse artigo, né, a referência completa desse artigo para esse e-mail, que eu vou tentar conseguir uma cópia com outra biblioteca no Brasil ou no exterior, tá? Porque a cobertura de assinatura das bibliotecas são diferentes. Então, eu vou tentar conseguir uma cópia, e é só vocês me mandarem para esse e-mail. Bom, como acessar as fontes de informação online, tá? Então, aqui, tem ali, fontes de informação. Ali tem uma lista de bases de dados, de e-books, de gestores de referência bibliográfica, portal de periódicos da CAPES, portal de periódicos da UFSCar, que são várias fontes de materiais de publicações que a gente pode pesquisar e que eu vou estar falando um pouquinho deles daqui para frente, né? Por exemplo, o repositório institucional da UFSCar, né? E ele é uma base de dados nossa da UFSCar, que começou com as teses e dissertações de todo mundo que se formou aqui. Geralmente as mais antigas não estão digitalizadas, depende da autorização do autor e tal. São as mais recentes, se não me engano, de 2004 para frente, tá? Aí começaram a entrar os TCCs também, artigos, e até mesmo os dados de pesquisa, né, que são volumes de dados que alguns pesquisadores utilizaram e eles não querem desperdiçar, porque pode ser útil para os próximos pesquisadores daquela área, daquele tema, tá? Então, isso está sendo arquivado aqui também. Agora, as bases de dados de teses e dissertações. É o banco de teses da CAPES e a biblioteca digital do VIT. Até aqui, alguém quer perguntar alguma coisa, vocês podem me interromper, viu?
porque senão eu vou falando assim. Essa daqui é uma base de dados de acesso aberto. Então, quando a gente vai falar acesso aberto, é que ela está gratuita, em domínio público, solta na internet. Tá? Então, a gente tem esse banco de tese da CAPES, que é interessante para vocês rastrearem teses e dissertações nacionais. Podem pesquisar em português, a forma de busca é bem simples. É interessante por quê? Porque às vezes você vai lá pesquisar, sei lá, no Cielo, que é uma base de dados de artigos, né, ou no Google Acadêmico. Você está lá pesquisando artigos e aí você não acha nada, ou acha pouca coisa sobre um assunto novo, mas às vezes o pesquisador não chegou a publicar um artigo da sua dissertação, por exemplo, acontece isso muito no mestrado, né? E às vezes você vai descobrir aqui nas dissertações que alguém já começou a pesquisar aquilo, tá? Então é a literatura cinzenta que a gente fala, né? E tem essa daqui também, que é a Biblioteca Digital do IBIT, a BDTD, Biblioteca Digital de Tese e Dissertações do IBIT, que é o Instituto Brasileiro de Informação, Ciência e Tecnologia. Essa daqui, ela varre na nossa da UFSCar, no nosso RI. Então, ele traz... A da CAPES são os trabalhos financiados pela CAPES, esse não, tá? Então, e vai ter de algumas faculdades particulares, mas o grosso são de universidades públicas, tá? Federais, estaduais. Tem tese de dissertações da PUC, da FGV, mas das privadas tem poucas, tá? Aí, geralmente, das privadas, você pega aqui no site delas, da biblioteca delas. Tem mais, que eu já vi, que eu pesquisei, é mais da PUC e da FGV, tá? Bom, agora a gente entra na parte que é a mais importante, que é o portal de periódicos da CAPES, né? Principalmente quando o aluno entra no mestrado, é a principal fonte de informação para os pesquisadores brasileiros, né? É um portal que foi criado pelo governo federal para reunir literatura científica nacional e internacional num único lugar e disponibilizar para os pesquisadores brasileiros. Só que, assim, não é tudo que existe, tá? Eles tentaram linkar o portal às bases de dados de acesso aberto, principalmente as que têm literatura em português, ou em espanhol, mais em português. Mas tem revistas de acesso aberto que estão fora dele. E no portal de periódicos da CAPES estão as bases que foram assinadas por verba do governo federal, mas não é tudo que existe, tá? Tem coisa fora. Por isso que qualquer pesquisa, trabalho que vocês fizerem rastreando a literatura científica no portal de periódicos da CAPES, ainda assim é uma amostra, não é com certeza tudo que existe ou que foi publicado, porque tem coisas que a gente não tem acesso, nem pelo governo, que são verbas anuais institucionais caríssimas, que não são pessoas físicas, que são instituições que pagam, né? Aqui fala um pouco das revistas que tem, das bases de dados. Esse número está sempre mudando, porque sempre que troca o governo, muda a assinatura das bases. Umas deixam de ser assinadas, outras passam a ser assinadas. Geralmente, quando tem troca de governo, tem mudança no portal de periódicos da CAPES, tá? Bom, aqui dentro da universidade, vocês acessam o portal de periódicos da CAPES pela nossa rede cabeada ou rede científica, que já entram direto, já vai avisar que vocês estão acessando pela UFSCar. De casa, numa internet comum, vai falar que você está acessando a parte pública, a parte gratuita, a parte de acesso aberto, só que é gratuito e que está solto na internet. Então, vocês conseguem pesquisar dentro do portal, a cara aparentemente é a mesma, mas são só as coleções públicas, gratuitas de acesso aberto. Aí vocês vão ter que logar com a senha de vocês de RA e a senha dos sistemas da UFSCar, que é o acesso CAF, para aparecer essa mensagem que vocês estão acessando pela UFSCar, e aí vocês passam a ter acesso às coleções assinadas também, que não estão em domínio público na internet, não estão para todo mundo usar. Tá? A gente tem o tutorial do acesso CAF no site da CIM, no site da biblioteca também, tá? Bom, tem as formas de busca no portal, depois no final a gente pode estar entrando, vocês podem buscar por assuntos, palavras-chave, né? De preferência em inglês, porque a maior parte aqui é literatura científica internacional, então a maior parte está em inglês, né? Aí a gente pode pesquisar as bases de dados, os e-books, os livros e os periódicos, que são as revistas científicas, né? Que contêm os artigos científicos.
Vocês podem criar um perfil próprio pessoal ali no Meu Espaço, dentro do portal de periódicos da CAPES. Tá? Bom, aqui eu listei algumas bases de dados de interesse da área de vocês, depois a gente vai estar entrando em algumas, depois eu vou estar mostrando algumas nos outros slides, e no final a gente pode entrar também em algumas delas. Tá? Bom, acho que a principal para vocês, licenciatura em Educação Especial, Pedagogia, área de Educação é a ERIC, tá? A gente tinha acesso a uma coleção online paga da ERIC pela editora Procred, mas foi cortada a assinatura, né? E aí a gente só ficou com acesso a essa parte pública, gratuita, de acesso aberto, que tem a vantagem de ter um tesouro. Eu acho que tem alguém pedindo para entrar. Deixa eu ver se tem mais alguém. Voltou na tela cheia? Voltou, né? Sim. Tá, obrigada. Bom, aí a gente tem os e-books da editora Springer, que tem muita coisa de humanidades, ciências sociais, de interesse de vocês. Dessa base Project Move, também tem muita coisa em humanas e sociais, também interessante para vocês. Da JSTOR, a coleção de humanidades, ciências sociais, né? E bom que são bases de textos completos. A Muse, a JSTOR, tá? A Soci-Index com full text, né, que é o texto completo. Que assim, por exemplo, a Érica, ali, a primeira, ela é especializada em educação. Só que ela é uma base, ela é referencial para o texto completo. Tem alguns textos completos, sim. Mas, por exemplo, a Scopus, da editora Elsevier, lá embaixo, e a Web of Science, elas são bases referenciais com resumo. Ou seja, mesmo sendo assinadas e pagas pelo governo federal, elas só oferecem o resumo na assinatura. Elas não têm obrigação de oferecer o texto completo. Às vezes, elas puxam algum texto completo no meio, porque elas estão puxando de outra base do pacote, que é uma base de texto completo. Tá? Tem essa diferença também. Por exemplo, a Science Direct, da editora Elsevier, é uma base de texto completo. Né? O Cielo, essas que têm nome de empresa na frente, EBS, Elsevier, é porque são assinadas, são pagas. Ou referencial com resumo texto completo, elas são pagas, são assinadas. O Cielo, assim como a ERIC lá, a primeira, são bases de acesso gratuito, de acesso aberto, que estão em domínio público, que você entra pelo Google. Tá? O portal varre nelas, né? Ele puxa elas, mas elas não estão presas dentro do portal. Quem está preso dentro do portal são as pagas assinadas. Para chegar nelas, você tem que chegar somente via portal. Se você tentar ir pelo Google, você vai cair na página comercial de marketing, não na base em si, os artigos, com as publicações, os materiais, tá? E, por último, a Web of Science, né? Que é da editora Clarivate, que é a Thomson Reuters, né? Que é a base mais conhecida, mais famosa, que é essa do índice bibliométrico do fator de impacto, que ranqueia as revistas dela e virou uma referência assim, no mundo. É a base considerada mais de referência. A concorrente dela é a Scopus, da editora Elsevier. O último treinamento que eu fiz da Scopus, eles já falam que já estão com mais literatura, até mais cobertura, enfim. Né, as duas são concorrentes, porque são bases multidisciplinares, elas cobrem todas as áreas. A Science Direct é mais ciências, tá? Bom, principais bases de dados multidisciplinares, cobrem várias áreas. Cielo, de acesso aberto. O Cielo é a primeira base que a gente apresenta para a graduação. Eu gosto de mostrar para o pessoal que está fazendo especialização, graduação que está fazendo TCC, está fazendo especialização, porque é uma base de textos completos, de acesso aberto gratuito, multidisciplinar, e tem muita coisa, dá para pesquisar em português, tá? E tem muita coisa em português, em espanhol,
Tem revistas aqui do Departamento de Oxford indexadas lá, muitas revistas nacionais, autores nacionais, tá? A Web of Science que eu falei para vocês é considerada a base de referência no mundo, né? E referencial com resumo da editora Clarivate, que antes era Thomson Reuters, e a Scopus da editora Elsevier, que é referencial com resumos também. A Web of Science tem uma coleção, na plataforma tem uma outra coleção junto da editora Clarivate, que é a Derwent, que é só de patentes. Eles têm blocos, né, de coleções. E a Scopus da editora Elsevier, a editora Elsevier é a que proveu o Mendeley, né? É um gestor de referência bibliográfica tipo Zotero, tá? Tipo o EndNote Web, só que o EndNote Web ele é da Web of Science. Então, se vocês usarem o EndNote Web, que é esse gestor de referência, a hora que vocês deixarem de ser aluno, ou se a universidade cortar a assinatura da Web of Science, vocês não têm mais acesso, tá? Ele está linkado. Então, a gente incentiva mais a usar um Mendeley, que é da editora Elsevier, porque ele é gratuito, assim como o Zotero também, que é do Mozilla Firefox. Tá? Bom, aqui eu pus uma cara do Cielo, que é essa base multidisciplinar que tem dá para pesquisar em português, né? Tem muitos periódicos nacionais, né? Pesquisadores brasileiros, tem muita coisa em português, pega muito Brasil e América Latina, muita coisa em espanhol também, multidisciplinar, acesso aberto. Tá? Aí aqui o portal da CAPES varre nela também, mas como ela é de acesso livre e gratuito, vocês podem direto jogar pelo Google e já conseguem entrar nela. Tá? O portal agora organizou assim, uma explicação para falar que áreas que a base cobre, que países, dá uma descrição. Né? E depois vocês clicam em acessar e entrar na base. Aqui, a cara da Web of Science, tá? Vocês podem ali adicionar mais campos de pesquisa, Ed Hall, podem criar perfil nela também, tá? Escolher os campos de pesquisa, né? E ali, ó, Web of Science Collection, depois vocês mudam, vocês podem cair na Derwent, que é só de patentes, tá? Essa é a coleção principal da Web of Science, essa parte das revistas multidisciplinares. Aqui também a descrição da Web of Science, né, um texto de descrição, cadinha aberta, disponível para subscrição pela CAPES, né, assinada. Clicar em acessar, vocês entram nela. Tá? Aqui, eu fiz uns prints de algumas buscas que a gente pode entrar depois no final, tá? Que aí eu vou precisar de voluntários. Pelo menos um aluno, né? Um, dois. Aqui, é assim, como a área de educação especial está dentro da área de educação, então não tem um filtro específico só de educação especial, tá? Então, eu pesquisei por revistas, por exemplo, para fazer o relatório que vi no MEC, fazer o relatório do que a gente tem acesso de revistas online para o curso de educação especial. Eu tive que puxar por título, né, que revistas que tinham a palavra Special Education no título, tá? Eu fiz essa busca e eu consegui essas revistas aqui, tá? Jornal Britânico de Educação Especial, Jornal Europeu, tá? Tem alguns títulos que, por exemplo, assim, um título bem comum, Journal of Special Education. Às vezes, você vai encontrar essa revista em vários países, principalmente em inglês, que às vezes tem até algum país da Europa, enfim, que eles preferem publicar a revista em inglês, né? Só que aí o número de SSN que diferencia uma da outra, que vocês vão encontrar no mundo revistas, somente com esses nomes mais básicos, assim, mais simples, journal, de não sei o que lá, costuma repetir, tá? O que diferencia é o número de SSN, tá? O que diferencia um periódico do outro. Bom, até aqui, alguém quer me perguntar alguma coisa, que aí eu vou entrar em uma outra parte, um pouquinho mais técnica das pesquisas. Está indo bem? Está dando para acompanhar bem? Eu estou falando muito rápido. Eu não estou conseguindo ler o chat, tá?
Por enquanto, tá tudo bem. Tá. Então, eu vou continuar. Bom, então, para fazer o levantamento bibliográfico, a revisão de literaturas, pesquisas bibliográficas online nas bases de dados, a gente tem algumas técnicas, algumas dicas de pesquisa, tá? Para pesquisa simples, avançada, truncamento, pesados, estratégias de busca, enfim, técnicas e dicas de pesquisa no geral que a gente vai estar vendo. Então, primeiro, para selecionar as palavras-chave, que a gente chama também de descritores de assunto, tá? Você tem que pegar essas palavras-chave da própria literatura, dos artigos, das teses, das dissertações, dos dicionários especializados, enciclopédias especializadas da área, conversar com pesquisadores especialistas da área, que eles lidam muito com esses termos, né? E consultar também os tesauros da área, tá? Para você estar podendo selecionar os melhores termos de pesquisa. Lembrando que, assim, de preferência, pesquisar em inglês, tá? E termos técnicos científicos da área, evitar a linguagem natural, essa linguagem do cotidiano, tá? O que são os tesauros que eu falei lá atrás? Os tesauros, eles são os vocabulários controlados, né? Que tem os termos descritores, descrições relacionados semioticamente igual a uma árvore, dos mais gerais para os mais específicos, tá? Ele é um instrumento de controle terminológico, para controlar o uso dos assuntos, das palavras-chave, para não virar uma festa, para selecionar os termos que são os mais corretos, mais adequados para vocês usarem na pesquisa. O tesauro é como se fosse um grande banco de palavras-chave daquela área, só que eles estão organizados hierarquicamente, semanticamente, como uma árvore dos mais gerais e mais específicos. Antigamente, se publicava os tesauros no formato de livrinhos, né? Por exemplo, essa estrutura aqui, que é um tesauro da BVS, que é a Biblioteca Virtual de Saúde, se publicava no formato de um livrinho. Hoje, eles estão dentro das bases de dados ou estão em site, eles estão mais online. Tá? Uma coisa boa que essa base de dados ERIC, especializada em educação, tem, é que ela tem o tesauro para consulta. Então, o que vocês vão fazer? Ao invés de vocês já irem jogando os termos, vocês vão primeiro consultar o tesauro, que é naquela aba verde, tesauro. Acho que está em latim, se não me engano. Aí, ó, pesquisar descritores do tesauro. Então, primeiro você vai pesquisar a palavra-chave, tá? Para depois você jogar aí, tá? Então, ele vai rastrear sinônimos, ele vai trazer os termos mortos, dead terms, são termos que caíram em desuso na literatura, né? Por exemplo, antes falavam pessoas portadoras de deficiência, agora é com deficiência. Recentemente, que eu fiquei sabendo da sigla PCDs, né? Que tem muita gente perguntando. Né? Então, essas são evoluções da literatura, da forma de se referir a determinado assunto, né, a determinada condição, tal, e os tesauros vão acompanhando isso, eles têm, cada assunto, cada termo tem uma ficha, inclusive de definição, de conceitos, explicando, ó, você usa isso para isso, por exemplo, essa adolescente, vai de tal idade a tal idade, sabe? Aqui é um exemplo do tesauro da APA, né, que é uma base de psicologia da American Psychological Association, e parecido com os tesauros da EBS, com um pouco da ProQuest, que é mais simples assim nesse formato, tá? Você vai primeiro pesquisar o termo, né, para depois usar ele para pesquisar na base, tá? Bom, pesquisa simples, a pesquisa básica. Procurem utilizar termos mais precisos e inconfundíveis, tá? Termos que são mais diferentes, que são menos genéricos, que são mais específicos do assunto. Sobrenome dos autores usar mais, né, por extenso. Evitar prenomes abreviados, que gera mais confusão ainda, né? Aí ficam pessoas como se tivesse o mesmo nome, que o sobrenome é igual, mas o prenome é diferente, mas a abreviação abreviado é igual. Preferir usar termos pouco comuns no título, evitar termos genéricos comuns, procurar usar as palavras mais diferentes. Não precisa incluir artigos e preposições, palavras
pequenas nos campos de busca das pesquisas, não precisa usar acentuação e sempre inglês, né? Porque o inglês é a língua da ciência. Então, sempre preferi pesquisar em inglês, porque vocês vão achar no portal de periódicos da CAPES, não só documentos de patentes, mas artigos mesmo em chinês, em japonês, em alemão, em francês, às vezes línguas bem distantes. Mas sempre o título, resumo as palavras-chave, vai estar em inglês. Tá? Então, sempre o que garante você rastrear melhor é o inglês. Bom, os operadores booleanos em or ou not. Tá? E os outros operadores de truncamento, proximidade, a gente vai estar comentando todos eles. Então, um tema de pesquisa, educação artística no ensino infantil. Tá? Então, os termos educação artística e ensino infantil, ou educação infantil. Né? Então, a gente listou ali sinônimos, tanto em português como em inglês. Tá? Aí, por exemplo, eu vou pesquisar artigos usando esses dois assuntos. Por ser um termo composto, eu vou ter que usar aspas. Tá? Então, o END, ele restringe a recuperação, ele traz menos documentos, porque ele vai trazer tudo que tem os dois assuntos ao mesmo tempo. O OR, ele aumenta, ele amplia a recuperação, ele vai trazer mais coisas, porque ele vai trazer todos os materiais que tem um ou outro, ou os dois assuntos em um. Tá? Então, o OR, ele é interessante você usar para sinônimos, para plural e singular, para assuntos correlatos, para o mesmo assunto em outra língua. Por exemplo, eu quero pesquisar tudo sobre coronavírus no Brasil. Então, eu vou colocar lá, Covid, or Covid-19, or coronavírus, or SARS-CoV-2. Ele me trazer tudo, todas as formas possíveis. E Brasil com S ou Brasil com Z, Brasília, né? Brazilians com S. Então, para esse tipo de busca, eu vou preferir usar o OR. O NOT é o excludente, quando você quer todos os artigos que tenham um assunto, mas que não tenham aquele outro assunto junto. Então, também vai trazer menos coisa, tá? Bom, os parênteses é para agrupar assuntos semelhantes. Então, por exemplo, mesmo bloco de assunto. Ensino infantil, educação da criança, são sinônimos. Eu ponho junto no mesmo parênteses, or. End é o outro bloco de assunto que vai estar dentro de outro parênteses. Educação artística, or art, or artistic education, or art, tá? Mesmo que muda a língua, são sinônimos, tá? E você pode começar e fechar com colchetes, porque isso é uma expressão de busca, uma string de busca, então, para você demonstrar ela na nossa metodologia, no capítulo de metodologia, né, como a lógica que você usou, é interessante você começar e fechar com colchetes, tá? Que é a semântica mais correta. Bom, resumindo um pouco o que a gente falou. Agrupe seus termos por semelhança, utilizando o conector OR. Semelhança de ser sinônimo, ou de ser o mesmo assunto em língua diferente, ou de ser singular e plural, né? Mesmo bloco de assuntos no mesmo parênteses. Junte esses grupos, esses blocos de parênteses com o END, que são assuntos diferentes em um e outro, e o NOT é para excluir o assunto que você não quer no meio junto, tá? Agora, o termo exato. Então, vocês vão usar as aspas, esse é padrão, as aspas, tá? Não costuma mudar esse símbolo. Quando é um termo composto, tendo ou não um artigo, preposição ali no meio, tá? E quando é uma frase também que você está buscando, exatamente, ou um nome institucional mais longo, você pode colocar entre aspas, tá? O símbolo de truncamento tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, porque ele costuma mudar de uma base para outra, mas geralmente é ou asterisco ou ponto de interrogação, tá? Então, ele anula, esconde um caractere, né, e esse caractere pode ser variável. Ele vai trazer o radical daquela palavra, não importa o prefixo ou o sufixo, não importa o começo ou o final.
ou então ele vai truncar um caractere que pode ser variável, Brasil com S ou Brasil com Z. Brasil com S seria literatura brasileira, Brasil com Z internacional. Uma, em singular, plural. Tá? Ali no educação, porque tem, às vezes, uso cedilha em português, em inglês não. Tá? E esse operador aqui de proximidade, esse foi o de truncamento. Esse de proximidade, que é o NIR, que ele vai delimitar a quantidade de palavras entre os dois termos que você está buscando e você que vai definir. Então, eu quero, no texto do artigo, né, eu quero artigos que no texto tenha tal e tal palavra, tal e tal assunto, com até tantas palavras de distância, no máximo de 10 a 15. Então, você está fazendo um rastreio mais exaustivo. Tá? Bom, os parênteses definem a ordem da expressão de busca e usada para agrupar semelhantes, que a gente já falou lá atrás, né? Bom, aqui é um exemplo de um filtro de refinamento que aparece nas bases, geralmente ou desse lado, mais desse lado, né? No portal de periódicos da CAPES é mais nesse lado, na Web of Science geralmente é mais para esse lado, às vezes nesse. Mas tende a ser mais para esse lado. E eles ajudam a refinar a pesquisa, eles já te dão uma adiantada de uma separada, por ano, por idioma, por autor, por área, por país, por universidade, por documento, por que é de acesso aberto, open access ou não, o que é assinado, né? Por língua, por palavras-chave, por subassuntos, tá? Então, todas as bases têm isso. E quando são bases muito específicas daquela área, eles fazem refinamentos assim, prévios mais específicos ainda, que facilita a vida dos pesquisadores daquela área. Tá? Bom, dicas gerais, né? Aqui nos treinamentos a gente dá dicas gerais porque é uma biblioteca universitária, mas não é especializada. Então, tem cursos de todas as áreas, né? O nosso atendimento é multidisciplinar, então a gente dá dicas gerais, genéricas, tá? Então, as bases de dados, elas têm tutoriais, tem help, tá? Que dão dicas, né? As tips, as dicas de pesquisa que vocês... É bom sempre vocês estarem consultando. Vocês vão usar uma base para pesquisar, vai lá no help, no tutorial, né? Nos tips, nas dicas de pesquisa, que eles têm exemplos de buscas, um detalhe ou outro que muda de uma base para base, um caractere, um símbolo vai estar falando lá, tá? Alguma dúvida até aqui? Tá, já estou caminhando para o final. Por enquanto, ninguém perguntou nada aqui no chat. A Maria Eduarda Munhoz levantou a mão agora. Pode falar, Duda, abre o microfone e fala. Não, é para dizer para ela que tá tudo bem até agora, não tá tendo dúvida, não. Pelo menos da minha parte, não. Tá, obrigada. Bom, então, o Google Acadêmico, que é o Google Scholar, tá? Então, ele é a versão acadêmica do Google, que é o mais recomendado para vocês pesquisarem para trabalhos acadêmicos, pesquisa escolar. Lembrando que ele em si não é uma base de dados, ele é uma ferramenta de busca na internet, é um mecanismo de busca, uma search engine, né? Para pesquisar literatura científica acadêmica em vários portais e bases de dados, repositórios institucionais. Então, ele não traz nada que não é científico, tá? Ele só vai varrer em fontes de informação científica, tá? Mas ele em si não é uma base de dados. É uma muito boa fonte de pesquisa, né? É complementar aí ao portal de periódicos da CAPES, né? Só que, assim, ele respeita os direitos autorais, então muita coisa ele vai bloquear e falar que o artigo é pago, assinado e não tem acesso. Às vezes esse artigo está no Google, você vai achar o PDF no Google normal, né? Que é uma ferramenta de busca, mas não científica, ele traz tudo que ele acha, né? E aí, se vocês não encontrarem o artigo nem no Google, vocês mandam um e-mail lá para o serviço de comunicação que eu tenho que conseguir uma cópia com outra biblioteca no Brasil e no exterior, tá? Bom, aqui as referências que a gente usou e aqui os nossos contatos. O e-mail do atendimento não é comigo, é o e-mail geral da chefia do departamento, aqui no PIS 1.
Esses outros 2 e-mails, comutação e treinamentos, é comigo. Comutação é para mandar a referência completa dos artigos, para pedir texto completo, uma cópia do texto completo, né? Basicamente é para artigos científicos de revistas científicas, né? De periódicos científicos. Mas eu consigo também cópia de capítulos de livros, não o livro inteiro por conta do problema dos direitos autorais, né? E mais capítulos de livros dá para conseguir, partes de livros, né? Dúvidas dos treinamentos, vocês podem mandar para esse e-mail, né? Treinamentos.bco.br, que é comigo também, tá? Então, a gente tem o site da BCO, que eu mostrei lá para vocês, nos slides. A gente tem as nossas redes sociais, que é o nosso Facebook e o Instagram, que é onde a gente posta os eventos da biblioteca, né? Então, acompanhe nas redes sociais, e o nosso canal do YouTube, que tem alguns tutoriais também, tá? Algumas videoaulas e os nossos telefones aqui, tá? Bom, aí, agora, bom, são 4h10, né? Essa aula vai até que horas? Nós marcamos até às 5. Até às 5? Tá. É. Bom, ainda tem tempo, então. Aí, porque assim, o treinamento da BNT, ele é bem teórico no slide, e a gente não faz a parte prática porque não tem necessidade, né? Porque as regras são aquelas que a gente mostra mesmo, não tem muito que fugir daqui. Mas o treinamento da qualidade de dados tem bastante coisa para a gente entrar para ilustrar um pouco que eu mostrei nos slides, né? E aí eu faço uma dica final dos slides, pelo menos um aluno voluntário. Só um instante, o mic da Ellen tava dando interferência, a gente acho que não conseguiu ouvir o que você falou no último minuto. Ai, gente, desculpa. Sem problema. Então, aí, agora no final, eu geralmente peço um aluno voluntário, né? Eu paro de apresentar, deixa eu preparar. Mas a gravação está continuando, tá? Eu paro de apresentar e eu peço um aluno voluntário, 1 ou 2, né? Pelo menos 1, para a gente fazer a parte prática. Aí o aluno vai entrando nas bases de dados, tal, nos sites, em algumas das coisas que eu mostrei nos slides, e a gente vai fazendo de uma forma mais prática, né? E quem poderia participar? Vamos lá, pessoal, aproveita para participar. Aproveita, pessoal, aproveita. Muito bom, viu? O curso foi muito proveitoso. E aí, então, gente, já pesquisa, gente. Eu vou chamar, hein? Eu ia falar, Ellen, vamos chamar. Vai ser sob pressão. Deixa eu pensar aqui. A Larissa tá por aí? Larissa? Olha, eu só vou aproveitar enquanto algumas... Ela mandou aqui no chat. Olha, eu projetei aqui para vocês no site da biblioteca. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Só que não está em tela cheia, né? Se vocês forem ali no site da BCO, na parte de serviços de informações, e clicarem em orientação acadêmica individual, a gente tem a ficha de inscrição para o treinamento individual, que é comigo também, tá? E aí vocês podem solicitar também, tá? Eu vou estar agendando mais para dezembro, porque agora, mais para frente, eu vou tirar férias, né? Mas para dezembro eu vou estar agendando, janeiro, tá? Ele é focado no trabalho do aluno, tá? Se vocês tiverem dúvidas depois, pós-treinamento,
Atendo no máximo 3 juntos, às vezes vem o docente junto também ou não, se é um grupo de pesquisa pequeno, tá? Mas costuma ser mais individual, ou se estão escrevendo artigo junto, vem 2 ou 3, tá? Gente, é que sim, porque eu entro todo dia nas bases, né? E já vou entrando rápido, tudo. Eu acho que é interessante vocês praticarem, até porque fica alguém da turma que entrou, que viu, né? Eu pedi para a Larissa mandar o projeto dela, Grazi, sobre deficiência múltipla, em um dos casos de autismo e deficiência visual. Sobre isso, você precisa de algo mais específico? Ela mandou no chat. Você está conseguindo no chat agora? Pô, então, eu queria que algum aluno, porque os alunos agora eles estão em casa, ou estão no laboratório. Acho que para compartilhar a tela, né? E eles tentarem entrar, Ellen. Esse é o movimento, essa é a atividade. Quem Quem está aí consegue, agora gente? que pode fazer? Então, eu queria que algum aluno Vinícius. se voluntariasse e entrasse, logasse lá pelo acesso CAF, né? E entrasse um pouquinho, e a gente fizesse alguma pesquisa, né? Sarita, Wesley. Estou lendo aqui os nomes, gente. Gislaine. Quem consegue compartilhar a tela e entrar? Gente, não tenham medo, é para justamente, caso não estejam aí conseguindo, para ter a orientação. Quem pode compartilhar a tela, por favor, para a gente fazer essa atividade? Eu tava falando com o microfone fechado aqui, gente. Desculpa. Ah, tá. Isso aí, Vinícius, vamos lá. Eu posso fazer, sim. Eu vou precisar de umas orientações aí, só direito de como a gente pode fazer. Então, você pode entrar lá no portal de periódicos da CAPES e, se você não estiver na universidade, você loga no acesso CAF e vai projetando a tela para a gente. Tá, eu fiquei em dúvida justamente disso, inclusive agora que as professoras também estão aí. Acaba sendo uma dúvida um pouco mais geral, na verdade, mas que me surgiu. Como você comentou que tem diferença de resultado quando você acessa ou em casa ou na universidade, nos artigos que você tem acesso, né? No caso de quando você vai escrever a pesquisa mesmo, escrever o método de como foi feita a pesquisa, precisa ser explicitado aonde foi feita essa pesquisa? Se você fez isso em casa, se você fez isso na universidade, assim? Não, hora que você entrar, se você está na sua casa, você entrar no site do portal de periódicos da CAPES, ele já vai te dar uma mensagem inicial que você está tendo só acesso aos conteúdos públicos e gratuitos. Né? Ele não vai aparecer que você está logando pela UFSCar. Aí você entra com a sua senha do CAF, de aluno, aí ele fala que você está logado pela UFSCar. É como se você tivesse com a internet daqui emprestada, você está num acesso remoto, como se você estivesse dentro da universidade. Aí, automaticamente, você tem acesso às coleções pagas assinadas que não estão em acesso aberto em domínio público na internet. Tá? Mas no portal tem muita coisa de acesso aberto. Dá para a gente pesquisar nele, eu indico para outras pessoas que não são da comunidade UFSCar, tem muita coisa que dá para pesquisar ali que está em acesso aberto, mesmo sem a senha. Tá? Entendi. E esse, eu estou procurando aqui para fazer esse login, é pela parte de entrar mesmo, que vai pelo Gov? Como que Tem é um tutorial ali no site da BCO, Serviços e Informações. Deixa eu entrar, eu vou compartilhar. Acesso CAF. Serviços e Informações, o primeiro link já é do tutorial do acesso CAF. Eu vou compartilhar.
Você vai lá no site da biblioteca, BCO, UFSCar BR, vai em serviços e informações lá no menu. Primeiro acesso CAF já é um tutorial para você logar da sua casa. Tá? Já projetei ali. Enquanto ele loga, a Vanessa Gripa levantou a mão. Pode falar. Vanessa? Ó, a Vitória está perguntando no chat. Primeiro você vai selecionar o UFSCar, tem uma lista de universidades, você vai selecionar o UFSCar, e depois você entra com o login e senha no acesso CAF. O tutorial está tudo explicado ali nesse link que eu estou projetando para vocês. Vanessa Gripa levantou a mão. Gente, eu acho que vocês estão tendo um pouco mais de dificuldade porque é graduação, né? Porque geralmente eu dou esse treinamento para o pessoal de mestrado e doutorado, então eles já usam o acesso CAF, eles já entram no portal de periódicos da CAF, é mais tranquilo, né? Eu estou vendo que está tendo uma certa dificuldade. Talvez seja a primeira vez que vocês estão usando, né? Então, deixa eu mostrar outra coisa para vocês, que é... Isso. O Cielo, que é interessante, eu recomendo vocês pesquisarem, porque é graduação ainda, né, licenciatura, e dá uma fuçada no Cielo, tem revistas aqui nacionais, tá, de pesquisadores brasileiros, tem inclusive algumas da UFSCar também, tá, vocês conseguem pesquisar em português, então é uma base, assim, para quem nunca pesquisou, que eu recomendo começar as pesquisas, multidisciplinar, cobre todas as áreas, né? Bom, vou mostrar coisas que sejam mais próximas, assim, aqui da gente, né, que é graduação. Uma coisa que eu não mostrei nos slides, mas eu acho interessante mostrar para vocês, eu preciso até incluir depois, é o portal de periódicos do UFSCar. Eu incluí numa outra apresentação, nessa eu não incluí. Esse portal de periódicos da UFSCar é como se fosse um mini portal de periódicos da CAP, só que o da UFSCar é só de revistas, não de base de dados, tá? Que são as revistas que são feitas aqui, tá? Pelos cursos, pelos programas daqui, tá? Então, ó, vocês estão conseguindo ver bem, né? Só que não está em tela cheia. Então, é interessante vocês darem uma entrada também. Tem algumas coisas da parte de educação, ó. Cadernos de pedagogia, tá? De repente, da TO é interessante para vocês. Crítica educativa, ensaios pedagógicos. Tá? E elas são revistas produzidas aqui, e algumas delas estão indexadas lá no Cielo, tá? Na base de dados Cielo. Sim, para começar, acho que é interessante essas coisas, assim, para vocês. Portal de periódicos da UFSCar, o Cielo, o repositório institucional nosso aqui, tá? Que é o nosso RI, que é o repositório institucional da UFSCar, tá? Que tem as teses e dissertações, os TCCs, artigos e os dados de pesquisa do pessoal aqui da comunidade UFSCar, que é de acesso aberto também. Vocês viram que o Cielo, o RI da UFSCar, eu fui tudo pelo Google, porque é de acesso aberto, você já vai direto pelo Google, tá?
A principal base de dados especializada e de interesse para vocês é a ERIC. Ela é especializada em educação e acesso aberto, por isso que eu já estou indo direto pelo Google. eric.gov. Tá? Ó, que eu mostrei lá nos slides. Quem está levantando a mão quer perguntar alguma coisa? Graça? Oi, boa tarde a todos. Eu tenho uma dúvida. Você disse que para fazer a busca é melhor usar palavras em inglês. No meu caso e do Vinícius, a nossa busca é por artigos nacionais somente. Seria mais indicável a gente fazer só em português. Então, depende do lugar que você está pesquisando. Depende do local que você está pesquisando. Por exemplo, se for no Cielo, que é uma base de dados mais Brasil, América Latina, lá você pode pesquisar em português. Se for no portal de periódicos da CAPES, já é melhor ser em inglês. Mas depende muito do tema também. Por exemplo, eu peguei aqui pesquisas de mestrado que eram bem focadas aqui na nossa rede de ensino, em alguma metodologia própria brasileira de ensino, que você não vai achar nada no exterior. Então, aí a pessoa teria que ficar mais na literatura nacional mesmo, mas depende muito disso também. O seu tema e os lugares que você vai pesquisar. Qual que é o lugar que vocês vão pesquisar? Fala para Grazi. E qual o lugar e qual o tema? Fala aí. O nosso tema é que o Vini está tentando se logar ainda, né, Vini? O nosso tema eu consegui agora só entrar aqui no coisa, porque eu sou míope demais, eu não estava conseguindo ver o acesso CAF pequenininho aqui no canto. O nosso tema é contextos do uso de comunicação alternativa e ampliada para pessoas com autismo. 2 pontos, uma revisão bibliográfica. A nossa intenção é pegar apenas, fazer uma revisão bibliográfica nacional somente, né? E as nossas palavras-chave seriam educação especial, não, aliás, TEA. Você tem melhor as palavras-chave, Vini, que agora não me ocorrem. TEA, comunicação alternativa, CAA. Eu acho que eu não tenho fácil aqui, não, Graça. Eu ia ter que dar uma procurada. Graça, em qual base de dados que vocês vão pesquisar? Ah, tá, desculpa. A nossa base de dados é a Cielo e o CAPES. Aqui, nós elegemos as palavras-chave, seria autismo ou transtorno do espectro do autismo e comunicação alternativa ampliada ou CAA, ou comunicação aumentativa, ou comunicação alternativa, ou comunicação suplementar e alternativa. Olha, o tema, ele parece não ser um tema, assim, só regional ou só brasileiro. Você até poderia pesquisar em literatura internacional. Mas como você quer ficar numa coisa mais localizada de Brasil, mesmo no portal de periódicos da CAPES, então você coloca as palavras em português, que aí a tendência é recuperar menos material. Mas é melhor você ficar no Cielo, no Google Acadêmico, que vai pesquisar em muito repositório, em coisa nacional. Na ERIC, essa daqui que eu estou projetando, você poderia tentar pesquisar em português, mas eu acho que vai travar, viu? É mais fácil no portal de periódicos da CAPES você jogar palavras-chave em português. Ok. Tá? Olha, a ERIC, né? Que eu mostrei para vocês que tem... Deixa eu só mostrar um negócio para vocês. Por exemplo, eu estou aqui na aba do Tesauro, tá? Eu só quero mostrar uma vista no Tesauro para mostrar para vocês a ficha, tá? Então, essa é a ficha que cada termo recebe no Tesauro. Então, ele vai ter uma nota de escopo que ele coloca a definição do termo, tá? O termo educação especial está dentro da categoria desabilidades, que são as categorias maiores. Broader term, que é o termo mais genérico, então, educação especial está dentro de educação. Narrow term são os mais específicos sobre assunto. Então, educação física adaptada está dentro de educação especial. Esses termos são os termos não use, tá?
que são termos sinônimos que não são os mais adequados, ou caíram em desuso, eles têm menos uso, então eles são termos sinônimos de educação especial que você deve dar uma evitada. E os termos relacionados, eles todos estão no tesauro, aqui também, que tem relação com esse termo. Por exemplo, assim, disabilities, tá? Disabilities, ele entra também como uma categoria, tá? Por exemplo, assim, ó, múltiplas desabilidades. Agora eu mudei a ficha. Eu estou na ficha do múltiplas desabilidades, tá? Que está dentro, é um subassunto de desabilidades. Tem um subassunto específico, que é o deaf blind, que é surdo cego, né? Os termos sinônimos, incapacidades handicapped múltiplas, que ele, quando está com data, simplesmente cai em desuso depois dessa época, tá? E os relacionados, paralisia cerebral, desabilidades severas, cada terminho desses vai ter uma ficha. Então, você vai pesquisar aqui os termos primeiro, depois você joga lá na caixa de busca, tá? Lá na aba Collection, na aba cinza. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês, que eu acho interessante, que eu não coloquei nos slides, eu acho interessante mostrar por conta da área de vocês, tá? Eu vou mostrar só a tela inicial, porque, pode ser. Ó, para a área de vocês eu acho interessante por conta de ser, quando é área de humanas, assim, sociais, tal, às vezes vocês usam bastante livros, né? E a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro é a biblioteca depositária, né? Então, onde, teoricamente, teria que ter um exemplar de cada livro que foi publicado no Brasil. Então, é bom para você fazer um levantamento bibliográfico de livros, né? Desde os mais antigos, os mais recentes, são os mais antigos, obras raras, você tende a achar mais aqui, tá? Eles têm um catálogo de consulta, como o nosso do Perg, mas é outro software, né? Então, é bem interessante para a área de vocês também, para pesquisar livros, tá? Do assunto que vocês estão pesquisando, da área de vocês, então, acho que para a área de vocês é interessante. É livro assim que você não acha em nenhum lugar, você não tem certeza se tem, ou não está publicado mais, porque, teoricamente, como a Biblioteca Nacional é a depositária, todo mundo que publicasse um livro no Brasil teria que depositar um exemplar lá, tá? Gente, eu acho que é isso, assim, da minha parte, o que eu tinha para mostrar para vocês, né? Vou parar aqui a apresentação. Tem pergunta no chat. No A chat. Vanessa perguntou se o horário das pesquisas influencia. Não. Não, porque é online, 24 horas. O que influencia é o tempo. Por exemplo, você fez um levantamento bibliográfico de um assunto, usou tais palavras-chave nessa data. Dali 15 dias, um mês, dependendo da base, do tema, se entra muito artigo novo, vai mudar. Você acha 10 artigos, depois vai ter 15, vai ter 20. Por isso que no capítulo de metodologia tem que ficar bem claro a última data que você pesquisou e a sua amostra foi daquela pesquisa, daqueles resultados até a data tal, porque dali um tempo muda, tá? Mas de horário, não. O que pode acontecer, assim, às vezes alguma base de dados, uma plataforma editora vai fazer alguma atualização e tira fora do ar, mas geralmente vai ter uma mensagem de erro, de aviso, né, que saiu fora do ar para fazer alguma correção, tal. Isso que pode acontecer, mas o horário de pesquisa não, é mais do tempo. Gente, estão me ouvindo agora? Sim. Nossa, que nervoso. Então, você mostrou esse último site agora. Se a gente pesquisa alguma coisa nele, também tem que colocar no nosso projeto de pesquisa? Que sites? De qual site você está falando?
Esse BN digital seria, tipo, colocar junto em algum Não, dele parte? Não. está no catálogo online da Biblioteca Nacional, para vocês pesquisarem livros, tá? E, ô, Vanessa, se você quiser, depois você pode me mandar por e-mail as dúvidas, viu? Se você lembrar de Não, outras tudo dúvidas bem. depois, você pode me mandar por e-mail. E, então, esse que eu mostrei da BN aí, que é a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, é uma opção de um catálogo de biblioteca da Biblioteca Nacional para buscar livros, porque ali é um repositório nacional de livros, um repositório histórico, tá? Eu mostrei só por conta da área de vocês. Se fosse uma outra área assim, já não seria tão interessante, tá? Deixa eu ver o que mais. O Wesley participou com outros alunos, né? Mas você pode agendar, viu, Wesley? Eu mostrei, a primeira coisa que eu projetei depois que eu terminei os slides, o formulário online lá da orientação acadêmica individual, que é o treinamento individual, vocês podem solicitar. Só que, assim, daqui mais ou menos, mais do segunda quinzena eu vou estar entrando em férias, eu vou estar agendando mais certo para dezembro, janeiro, mas vocês podem já deixar o pedido lá, tá? Eu entro em contato por e-mail, respondendo para vocês para agendar um aluno, 2, é melhor no máximo uns 3, tá? Para fazer o individual, aí é vocês que projetam o trabalho de vocês para mim, as suas dúvidas, a gente vai passando o trabalho, vocês vão perguntando, tá? E é mais focado na pesquisa de vocês, nas dúvidas individuais, tá? O em grupo, assim, ele é mais genérico, tá? E aí, assim, estou gravando, daqui a pouco eu vou parar de gravar, aí eu vou mandar o vídeo para vocês, depois eu vou colocar no canal do YouTube, que é um outro canal, não é esses da BCO, do CIB, e aí eu mando o vídeo para vocês, vocês podem... a gente só está fazendo online, Wesley, depois da pandemia, pelo Google Meet, o individual também, tá? Eu consegui aqui já entrar nas coisas todas. Se quiser, eu posso projetar a tela agora para fazer a parte da pesquisa. Não sei se vai dar tempo ainda. Pode ser, vocês que sabem. Por mim, são 4h35, né? A gente pode fazer umas pesquisas. Entra no portal de periódicos da CAPES, na tela inicial, e projeta o Vinícius. Tá, só um instante. Isso. Vai lá na página inicial, lá na casinha, naquela caixa única de pesquisa, e a gente digita algumas palavras em inglês de algum assunto da área de vocês. Aqui? Vai lá na frente, na tela inicial. Nossa, perdão, cliquei errado aqui. Ele falou que você está acessando pela UFSCar, que você logou, né? Vai lá na página inicial, que tem aquela caixa única de pesquisa igual do Google. Nossa, calma que eu tô clicando tudo nos links errados aqui, porque... Vai lá na casinha, no home. Perdão, eu não entendi o que você falou. Vai lá na casinha, no home. Casinha, home... Ai, meu Deus do céu, muita pressão! Volta para trás. É que eu tinha clicado, eu estava clicando em outro... Você clicou em buscar assunto. Então tá, digita aí onde está escrito olá, digite os termos de busca, coloca palavras-chave em inglês. É que eu gosto de mostrar lá pela vez, mas não tem problema, vai. Coloca termos técnicos em inglês. Coloca só o termo normal, sem a parte de operador booleano, nem nada, né? Porque você põe no espaço, ele já entende que é o end. Nossa, perdão, passou uma moto aqui e eu não entendi nada. Pode ser autism, children, criança, sei lá, Brasil, com Z.
Isso. Aí, olha, veio 1.607 resultados, que são o quê? Artigos, geralmente, a maior parte é artigos, mas não tem só artigos, e de texto completo. Aí, vai ali no expandir meus resultados e puxa a alavanca. Puxa para cá, isso. Puxa, isso. Aí ele vai aumentar. Ele foi para 2.725. Por quê? Porque ele vai trazer o que a gente não tem acesso ao texto completo, mas que existe. Tá? E que aí são esses materiais a mais que talvez vocês vão ter que pedir pelo serviço de comodação bibliográfica. Tá? Aí ele divide ali o que é de acesso aberto ou não, está livre, gratuito, domínio público ou não, divide por tipo de recurso, que é tipo de material, porque não tem só artigos e revistas. O grosso que tem no portal de periódicos da CAP são bases de dados com várias revistas científicas dentro, vários periódicos científicos, mas não só isso. Pode ter literatura cinzenta, que são teses de dissertações, pode ter e-books, né? Pode ter patentes, pode ter normas técnicas, pode ter outros tipos de publicações científicas. Por Entendi. isso que ali, por tipo de recurso, que é tipo de material. No Aí, nosso caso, a gente tinha colocado como critério de inclusão e de exclusão, por exemplo, de todos a gente só ia incluir na pesquisa os artigos que estivessem disponíveis na íntegra gratuitamente. Então, então aí você já pode usar esse filtro de acesso aberto aí, ó. Então, vocês só vão usar os que 1.426. sem a parte do expandir os resultados. Sem o expandir. Volta para trás, então, volta. Desce. Então, o critério de vocês a gente só vai pesquisar em cima de artigos que tem o texto completo que está em acesso aberto. Então, você só vai usar esses que estão com sim, 1.124. Tá. Aqui, no caso, né? Aí, por exemplo, outro fator que a gente tinha colocado é que tenham sido artigos que tinham tido revisão por pares. Tem também como selecionar isso como... Então, tem algumas bases, eu não sei se aí vai ter o peer review, que é a revisão por pares, como critério. Desce ali, ó, produção nacional, ali, ó, revisado por pares. Tem esse filtro também. Então, só vai ser útil para você, só vai entrar no seu critério de pesquisa 1.210 artigos. Tá? Aí ele divide por área. Aí, se você descer, por idioma, tá? Sempre o título, resumo as palavras-chave, vai estar em inglês, só que o texto original pode estar em todas essas línguas, tá? E os editores são as editoras científicas, são as empresas que vendem as revistas, as bases de dados. Elsevier, Wiley, Thomson Reuters, Clarivate, enfim, várias. Entendi. Aí, e a construção, por exemplo, de expressões para utilizar os operadores booleano, tipo AND, OR, é tudo aqui nessa parte mesmo? Não, aí você não vai precisar usar. Você, usando espaço, ele já entende que é o AND. Os operadores booleanos, você vai usar mais dentro das bases, tá? Então, vamos entrar dentro de uma base, vai lá em cima em acervo, buscar lista de bases e coleções. Isso. Aí desce, aí digita o nome de uma base aí, Web of Science. Web of Science? Que eu mostrei lá nos slides. Isso. Manda pesquisar, aí desce. Bom, essa aí é o primeiro, ela é o segundo, aí, Web of Science, coleção principal. Clica aí, isso. Clique em acessar, isso. Aí a gente vai entrar nela, que é aquela base mais famosa, mais conhecida. Acho que pulou a tela, você vai ter que me compartilhar a outra tela. Só um instante. Isso. Aí, basicamente, ele aceita os cookies, lá embaixo no verdinho. Aonde? Accept all lá embaixo. Não entendi, perdão. Não, lá embaixo, aceita os cookies lá no verdinho. Lá embaixo. Aqui? Não.
É aquela mensagem lá embaixo, Vinícius. Não sei qual que você está falando, perdão. Ah, então deixa. Viu? Vai lá no campinho de busca, digita lá Autism Brasil Children, só para a gente fazer uma busca geral. Ele vai buscar em todos os campos. Nossa, eu estava de novo olhando na aba errada porque eu sou um animal, perdão. Porque eu acho que se você não aceitar os cookies lá embaixo, ele não vai deixar você digitar. Ah, tá. Ó, olha lá embaixo, accept all lá, verdinho. A mensagem lá embaixo. Ah, tá, nossa, eu tava justamente na aba errada, perdão. Agora volta, vai lá na caixinha de busca, isso. Digita, pode ser no, ó, vamos fazer assim, ó. Digita autismo na primeira linha ali. Isso, autismo. Autismo. Aí você add row, adiciona mais um campo. Aí você digita children. Isso. Children, add row de novo, Brasil com Z, por exemplo. E ele vai buscar em todos os campos do artigo. Search, isso. Tá? E os operadores booleanos estavam o end escolhido que você poderia ter mudado para or ou not. Desce 971 documentos, tá? Aí ele vai fazer uma seleção. Tem artigos que estão no Prelo, tem artigos que são de revisão, tem uns que não, né, não foram, estão no Prelo, não foram publicados ainda, tem de acesso aberto, né, que é um critério que você está usando na pesquisa de vocês. Aí ele divide por ano e tal. Lembrando que o Web of Science é uma base de referencial com resumos, não necessariamente ela vai trazer o texto completo, tá? Uhum. Então, alguns aí no meio não tem o texto completo mesmo. E alguns vai ter porque ela vai estar puxando de outra base do pacote do portal. Tipos de documento, tá? Artigo de revisão, proceeding de evento. Isso. Aí, você descendo ali nos filtros, por pesquisador, tá? Aí tem vários tipos de categorias, tá? Por língua, por país. Entendi. Então a parte de estrutura de frase de pesquisa acaba sendo mais aqui mesmo, não na CAPES direto. Lá na CAPES é uma busca mais básica, porque a varredura lá, a estrutura para pesquisar, ela é bem basicona, assim. Quando você entra numa base, que aí as ferramentas de pesquisa são mais sofisticadas, né? A pesquisa faz um rastreio melhor, tal. Se você entrar dentro de uma única revista, você consegue pesquisar dentro de uma única revista, mas geralmente é uma busca simples também. Ela não tem muito recurso. Quem tem recursos mais sofisticados de pesquisa são as bases de dados. E principalmente a Web of Science, que ela é de referência, né? Entendi. E aí, no caso, por exemplo, como a gente tinha colocado no projeto que a gente faria na Cielo e na CAPES, só não entraria para fazer aí, nesse caso. Não entendi. No projeto de pesquisa a gente tinha colocado que as bases que a gente ia usar, elas seriam a CAPES e a Cielo. Essa parte da Web of Science. Assim, a CAPES não é uma base de dados, ele é um portal com várias bases de dados, portal de periódicos da CAPES. E dentro do portal de periódicos da CAPES já está a Cielo, já está o Web of Science, entendeu? Então, assim, você pode falar que pesquisou no portal de periódicos da CAPES, mas isso engloba várias bases. Eu acho que o melhor é vocês citarem quais bases. Por exemplo, Cielo, Web of Science, a Scopus. E aí, no caso, a construção de expressão de pesquisa, ela teria que ser única para todas elas, para não ter nenhuma divergência? Ou cada base requer uma construção de expressão diferente? Cada uma tem que pesquisar de um jeito.
Só que assim, você vai demonstrar sua lógica de pesquisa, sua expressão de busca, sua string, que nem eu demonstrei lá nos slides, com os parênteses, colocando os operadores booleanos OR, IND, você vai demonstrar no capítulo de metodologia, ó, minha lógica foi essa, é um padrão. Só que não necessariamente você vai pegar e jogar e colar nas bases e vai dar tudo certo. Vai acabar dando um erro semântico. Cada uma você vai desmembrar aquelas palavras e ir jogando de acordo com os recursos da base. Entendi. Tudo isso na hora da redação de como foi feita a pesquisa tem que ser descrito nos mínimos detalhes, assim. É melhor, né? Senão vira uma confusão. E até a data que você pesquisou também, né? Uhum. Entendi. Deixa eu ver aqui no chat. Alguém mais tem alguma dúvida? Alguma coisa que eu perdi aqui no chat? Alguém quer que o Vinícius faça mais alguma busca? Acho que deu para dar uma clareada, né? Na verdade, assim, todos aqueles slides, muita coisa que eu mostrei ali das bases, das revistas, do portal de periódicos, para começar a chegar nessas buscas práticas, aí, que a gente fez um pouco aí com o Vinícius, né? E da parte do agendamento, você falou que a partir da segunda quinzena não vai poder mais, mas antes ainda, se a gente correr, talvez dê. Vocês podem deixar o pedido feito, tá? A Tá. gente vai bloquear o formulário, mas eu vou tirar uns dias de férias esse mês ainda, tá? E aí bom. eu estou dando os treinamentos individuais para o Campo São Carlos para todos os cursos. Então, eu vou tirar férias esse mês ainda. Então, em dezembro e janeiro que eu vou estar voltando, em dezembro, né? Voltando a agendar. Aí a gente vai parar por recesso, né? No final do ano, aí em janeiro eu continuo, né? Mas fica ali na lista de espera, já pode pedir. E aí eu vou estar escrevendo e-mail para agendar vocês. E aí vai ser o individual, é que nem a gente fez agora com o Vinícius, é bem focado no aluno. Então, é o aluno que vai projetar o trabalho para mim, é o aluno que vai fazer a busca, é bem interativo e é bem o aluno que vai fazer tudo, eu só vou ficar orientando. Tá? A gente vai passar o trabalho inteiro, pode passar tanta parte de texto, como, mas eu tenho dúvida de uma busca, esse é o aluno que vai entrar, como o Vinícius fez, fazer a busca, e ele que vai aprender, assim, na prática, eu só vou ficar orientando. Tá? Não vou eu ficar fazendo e o aluno olhando o que ele quer, né? Então, é o aluno que vai fazer tudo, é bem focado no aluno, tá? Pessoal, é bem interessante, viu, esse treinamento que a Grazi está falando, até porque é o que ela acabou de dizer, fica algo super personalizado, né, Grazi? Bem de acordo com a necessidade de vocês, tá? É um trabalho, é um treinamento, como se fosse uma orientação acadêmica também. A gente expandiu o treinamento para um suporte de orientação acadêmica. Então, o aluno me traz dúvidas de várias coisas, do tema de pesquisa, da questão de pesquisa, da metodologia, depois das buscas nas bases, como ele fez as tabelas, as palavras-chave que usou, a escolha, a seleção das bases de dados. Então, a gente passa tudo, e é bem focado no o aluno assim, bem autônomo, bem independente. Ele só vai me perguntando, me mostrando, e ele que vai fazendo tudo, eu estou orientando e vai projetando para mim. E é assim pelo Google Meet. E geralmente, quanto tempo dura esse treinamento? Pelo menos 1 hora. Tá. Excelente, porque às vezes nas aulas o que acontece é que a gente foca, até por uma questão da ementa, né, do curso, a gente tem que passar os textos, a parte teórica, e muitas vezes não dá tempo de abordar as questões práticas, então acho que seria ótima essa orientação. Seria perfeito. Gente, mais alguma dúvida? Por favor, manifestem-se. Se tá tudo bem, manda um joinha, coração. Só para a gente saber que tá tudo ok, fazendo um favor. Então,
Eu vou encerrar a gravação, tá? O pessoal está falando que está tudo certo, que foi ótimo. Queria te agradecer.